Vejam o nascimento do poeta pobre, desgraçado, nu, ultrajado. Bem-vindo à nação que só terá tua compreensão quando estiver morto, sepultado. Todo poeta é maldito. Esse é o poema, o início do nosso entrevistado de hoje no Ponto de Vista, Juliano Lourenço, ele que é poeta, ator, diretor de cinema, produtor, professor, também é pesquisador e editor do livro Rebelião Maromomi, Arte Apesar da Maldição. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Juliano. Olá, muito obrigado pelo convite. Juliano, olha, a gente estava falando aqui, né, nesse poema, você traz um pouco dessa questão do poeta incompreendido, o poeta que é maldito, objeto de uma maldição. Que maldição seria essa? Essa palavra, né, a maldição, eu brinquei aí com a ambiguidade mesmo, né? Porque para quem escreve, toda palavra nunca está completa, né? Então essa coisa, depois que sai de você, aí parece que podia ser dito melhor. Então há esse maldito e a maldição que tem já dialoga com a geração do 70 brasileira, né, dos escritores. E hoje em dia também, já dando um spoiler também, de fazer arte em Guarulhos, né? Há quem diga que há uma lenda que nos paira sobre essa maldição de que nessa terra manchada de sangue nada se cria. Isso está, inclusive, no título do livro que você editou e que acabou de ser lançado, dia 10 de julho, o Rebelião Maromomi Arte, apesar da maldição. Conta pra gente que maldição é essa que paira sobre Guarulhos. Bom, é uma lenda, né, oral, que eu ouvi da Aline Fonseca, que ouviu da Débora Kikuchi e que não me contou de quem ela ouviu. Mas a versão que chegou até os meus ouvidos, e eu posso te contar, é a seguinte: na terra manchada de sangue nada se cria. Desgraçada seja toda a sociedade que primeiro umedeceu de sangue o solo da terra. Maldita seja a sua prole, maldito seja todo o fruto de sua semeadura. Que não haja abrigo, que não haja sonho sem pesadelo, até que o sol seque a cicatriz, todas as feridas abertas e console os doentes do mundo. Que o sol torne-se púrpura para lembrar aos seres livres do porvir os hematomas dos seus antecessores. Antes disso, que ninguém descanse sua consciência. Dito isso, o último índio guerreiro, Maromomi, cuspiu, selando sua maldição. E há quem diga que enquanto esse cuspe não secar, na terra que hoje a gente chama de Guarulhos, que antes foi a terra desse, né, grupo indígena que a gente chama de Maromomi, enquanto não se aplacar esse cuspe e não se rever, né, essas atrocidades com esses povos, nada se cria. E quando a gente fala de rebelião Maromomi, arte apesar da maldição, esse livro ele vem para subverter essa maldição de que nada vai florescer, enfim, ir para frente nesse solo guarulhense? Olha, no primeiro momento, a ideia desse livro foi uma loucura, assim, uma loucura boa, né? Uma loucura quixotesca de contar esse apesar de, né? Quando, quando a gente começou a fazer esse livro, a gente percebeu que a gente tem muita coisa, sim, muita produção, muito artista, muita coisa boa na cidade. Só que, apesar de, sempre há o apesar da falta de investimento, apesar da visão local mesmo, muito preconceituosa com a arte regional, apesar da,
da profissionalização mesmo escassa. Então, assim, a maioria dos artistas tem outras profissões também. Então, além de artista, você tem que ser alguma coisa que pague as contas. Há vários apesares, vamos colocar assim, e apesar disso, que a gente coloca como essa maldição, apesar de tudo isso, essa arte vigora. Então, a rebelião está posta já, né? Então, a gente não está chamando para a rebelião, quando, na verdade, essa rebelião ela já acontece toda vez que nasce um artista em Guarulhos e ele resiste, ele vigora. Então, é essa arte, apesar da maldição. E quem folhear esse livro vai encontrar o quê? São poesias, são fotografias, são imagens? O que a pessoa vai encontrar desse grupo de artistas guarulhenses da cultura contemporânea da cidade? Então, dentro dessa ousadia, digamos assim, né, que tivemos de falar, vamos contar a história, não só a minha ou da Aline Fonseca, minha amiga de longa data, ou da Deise Coelho, ou do Vitor Cali, que já esteve aqui. Não vamos falar só deles, vamos falar de toda uma geração, né? Ou o encontro de gerações, porque esse livro ele fala, né, mais dessa geração recente, mas já tem uma geração que está agora e tem uma geração anterior, então tem esse encontro aí. Como fazer isso? Sozinho não dava. Então a nossa equipe começou a convidar pessoas, né, escritores, poetas, cantores, artistas de modo geral, ilustradores que também, para a gente alinhavar essa história, para a gente, a partir de uma ideia mesmo, como fosse uma colcha de retalhos, e costurando encontros. E a partir da maneira que a gente achou interessante foi como a gente buscava também os afetos, então foi a partir das memórias afetivas. Então é uma colcha que a linha principal são memórias, tanto individuais quanto coletivas. E nesse encontro começa, tem prosa, tem poesia, tem ilustração, tem fotografia. E é interessante, né? Porque quando eu fui... Esse material me foi chegando e quando eu tive que editar, foi um trabalho muito difícil, assim, mas muito prazeroso, porque eu tinha um mosaico diante de mim e não importa muito como eu montasse isso, que a história ela ia seguindo, né? E a história continua seguindo, mas assim, então, por exemplo, se eu colocasse a poesia inicial, ela podia estar no fim. O prólogo podia ser o epílogo e assim, ou podia estar lá no meio, podia compor a história. Então, é como que fosse costurando. Inclusive, essa costura é uma proposta que eu fiz como editor. Mas o público, ao folheá-lo, inclusive, pode costurar de outra forma. É um livro que, no primeiro momento, você pode abrir e ler do início ao fim, como pode ser de consulta. Você pode pegar trechos, inclusive, de coisas que você viveu ou não, mas trechos que vão te saltar a memórias induzidas, se você não viveu, ou afetivas, caso você estivesse lá. E então você pode selecionar trechos. Então a prosa acaba se tornando uma prosa poética, a poesia serve também de prosa, porque também indica caminhos, e há fotografias tanto de acervo, né, do Joel, que é um fotógrafo que acompanhou essa cena, sobretudo a cena jovem dos anos 2000, e tem fotos exclusivas feitas para o projeto da Camila Rhodes, que é uma artista que está agora assim, em evidência, está trabalhando muito com um poeta guarulhense também chamado Edgar. Foram 19 artistas, né, que participaram desse livro. Eles povoam aí 200 páginas.
Eu queria que você explicasse para mim, né, qual que o que estava acontecendo na época que essas pessoas estão, né, elas continuam produzindo cultura, mas o que estava acontecendo nesse período que é retratado no livro em termos de cultura em Guarulhos? Teve ali, em 2011, 12, sobretudo, bem no meio dessas 2 décadas que a gente busca preencher, um boom mesmo, assim, né? Pelo menos dentro do que eu vi. Eu tenho certeza que antes de nós também teve, né? A gente conhece pessoas como o Castelo Hansen, Ângelo Macedo, Débora Kikuchi, que eu já citei aqui, são pessoas que vieram antes, mas o que eu vi e vivi, né? Então tinha ali, a partir do Esconderijo, que era um espaço independente, que eu fundei em parceria com a Ju Araújo e o Tinelo, que eram artistas também da cidade. Então, dali eu conheci muita gente, né? Muito. Eu vinha do teatro e ali eu conheci a cena musical, a cena da dança, pessoas que realmente eu não conhecia. E, em seguida, né, o Esconderijo tem um curto período de duração, mas uma feliz parceria com o pessoal do Clã, né? Will Carbônica, Vini Carbônica, Leandro, Joana Dark, e eles estavam começando a construir a sua sede. Eles já tinham um projeto, né, de música e tudo, de selo, de selo musical, ia falar editorial, selo musical, e eles estavam tendo a sua sede, que era a Casa Clã. Então a gente sai do Esconderijo, já tem a Casa Clã, da Casa Clã vem o Espaço Assim vem o Sarau Carolina. Enfim, eu vou ficar citando tudo, não vou dar muito spoiler, não. Tá tudo lá, tá tudo aqui. Foram saraus, foram fanzines, reuniões né, relacionando aí poetas, músicos, tudo junto e misturado. Exatamente. Mas agora eu vou deixar também um ganchinho para o próximo bloco, porque a gente vai falar um pouquinho também sobre o trabalho não só como poeta, mas também como ator, como diretor de cinema do Juliano. Você que está curioso, não saia daí que a gente volta já já. E a gente acabou de ver um trecho do curta Da Violência que a Gente Deseja, que foi dirigido pelo Juliano Lourenço. E agora eu queria saber de você, Juliano, é nesse filme que a sua poesia se encontra com o cinema? Explica para a gente como surgiu a ideia de fazer esse curta aí de 5 minutos, que a gente pôde perceber que é cheio de paixão, de desejo. Bom, esse foi o primeiro que eu dirigi. Na verdade, o primeiro e, por enquanto, o único. Né? Ia ter... Na teoria, o ano passado, eu ia dirigir meu segundo, mas por conta do que tem acontecido no Brasil e no mundo, né? Então, deu uma segurada. Eu já participava do núcleo de cinema do Coletivo 308, mas na produção tem até se você for olhar nos créditos de toda a trajetória do núcleo de cinema, tem um que eu tô lá na parte que eu servi o cafezinho. Comecei
no cafezinho, depois acompanhando a produção, fazendo figuração. Praticamente todos os filmes têm uma figuração minha. Ou é minha mão, ou eu sou a árvore. E aí chegou o momento de ir para trás das câmeras mesmo, né? E esse foi muito feliz, com a ajuda do Okuma, né, na fotografia e da direção de arte da Rico. Assim, sem eles não teria sido possível, né, acontecer. E foi um material que saiu praticamente no mesmo momento, ali em 2015, junto com o livro. Então a ideia mesmo era divulgar o livro, que é esse encontro que você estava falando, né? Encontro da poesia com a minha literatura. E esse livro, no caso, que era Desejos Emoldurados com Selvageria e Vinho, a intenção dele era um manifesto pelo sentimento mesmo, né? O amor como um ato revolucionário, de fato. Então, a gente às vezes vive essa sociedade mais inconstante, esses momentos de cada um por si, né? A subjetividade acima das coletividades. Então, há um sentimentalismo ali mesmo, há um demonstrar afeto enquanto ato também, né, de posicionamento. Então, a busca era de sentir e, bom, quem for ver o filme vai ver também que há essa reviravolta, né? Eu falo, tem uma passagem num outro poema, há um verso que fala que o amor é a maior forma de selvageria dos seres. Então, gente, se vocês quiserem acompanhar o que acontece nesse trechinho, tem que conferir depois. Como que a pessoa pode conferir esse filme, né? Esse curta? Esse já está no YouTube, né? Não chegou a rodar festivais com ele, nem nada, porque como era algo estreante, não tive essa audácia, então não demorou, ele já está no YouTube. E praticamente os outros também do núcleo de cinema do Coletivo 308, com exceção do Nuvem Baixa, que ainda está, porque ele aconteceu bem, né, no início da pandemia, então ele ainda não rodou o quanto a gente acha que ele poderia rodar, então ele não está disponível lá, o resto tá tudo fácil ali. Você falou para a gente que você publicou o livro, né, Desejos Emoldurados com Selvageria e Vinho, em 2015. Quanto tempo você levou entre a produção, enfim, a escolha dos poemas e a publicação? Como é que foi esse processo de publicação? Bom, esse é o primeiro livro, né? Então vinha muita ansiedade, né? Inclusive linkando novamente, a gente sempre quer falar do filho que acabou de nascer, né? Não que o filho mais velho não tenha o seu valor, mas a ideia da Ctrl+V também nasce com o mesmo princípio da emoção desse primeiro livro, que a gente escreve, eu escrevo desde a adolescência, inclusive fiquei muito emocionado com a sua leitura, porque o nascimento, né, o início, é um dos meus primeiros versos, eu fiz ele em 2006, e eu nem lembrava se ele estava no livro ou não, porque no livro foi pegando um catado, eu tenho que publicar, então eu queria um pouco de um tudo, e aí não caberia, né, teria que ser uma antologia. Então eu fiz uma temática no Desejos, né, moldurado, que era ligado pelo desejo. Então teria o desejo enquanto realizado, o desejo ausente e o que não desejamos. Então essa negativa. E agora você está também envolvido com a editora Ctrl+V, que foi quem publicou, a editora que publicou o Rebelião Marumumi, né? E quando eu fico pensando, né, o quanto deve ser complicado para você publicar o primeiro livro, e eu quero saber se a intenção mesmo da Ctrl+V é tentar facilitar essa iniciativa, né, dos poetas independentes de exporem a sua primeira publicação, enfim, e exporem mesmo as suas ideias. Sim, é o nosso principal objetivo, né? O principal objetivo é ampliar as vozes
no primeiro momento dos escritores, escritoras de Guarulhos, e também ampliar isso para... A gente coloca como escritores marginais, né? É que marginal também dialoga com outras gerações, mas aqueles que estão à margem, tanto editorial, ou seja, não tem às vezes o dinheiro para publicar um livro da grande editora, quanto da margem social, muitas vezes. Hoje isso se quebrou. A gente sabe que não, quem escreve com o coração, não necessariamente precisa ser de uma elite, seja intelectual ou etc. Então, a ideia, o objetivo, né, primeiro da editora é justamente ampliar essas vozes que estão na margem. Essa ideia de dar voz para quem, principalmente para quem está começando, né? Eu fico imaginando quanto que custa, por exemplo, para você publicar um livro como esse, o seu primeiro livro de poesia, né? Como é que foi? Você teve algum incentivo? Foi uma publicação que você teve que puxar pessoalmente? Como é que foi isso? Essa primeira publicação foi independente, né? Foi pelo... Até então, nós do Jornal Dialética, da época do Jornal Dialética, a gente tinha um zine que a gente imprimia em todo o sarau Carolina Maria de Jesus. O sarau acontecia uma vez por mês e em espaços independentes da cidade, e a gente distribuía gratuitamente esse fanzine, que tinham vários escritores. E era muito engraçado como a gente fazia. A maioria estava na universidade, a maioria estava na Unifesp, por exemplo, e a gente tinha uma cota de impressão. Então, a gente fazia no computador de casa, né? A Aline, que fazia a diagramação, tudo mandava para a gente já do jeito certo de imprimir. E a gente chegava na faculdade e ia cobrando dos amigos. Falou assim, deu sua cota de impressão desse mês? Não? Então passa para a gente. Então a gente imprimia quanto conseguia e distribuía, tanto no sarau quanto depois. Mas nunca tinha uma numeração exata, porque dependia já de outras pessoas, né? E depois disso, a gente foi convidado para a Casa das Rosas, fez um sarau lá, que era um sarau em homenagem a... Eram saraus que levavam o nome de mulheres. Então, o Carolina foi convidado. E a verba que eles pagaram, né, pelo convite, a gente conseguiu publicar, se eu não me engano, 5 livros. A gente pegou a verba toda para publicar. O meu veio nessa cota. E Ai, que bom. por isso que você, né? E a intenção era a venda de um já alimentar o outro. O que basicamente a gente pegou essa herança e manteve aqui na Ctrl+V, né? Então, assim, as vendas do Rebelião não fica para a gente. A gente tem esse entendimento que não vai dar para enriquecer vendendo livro no Brasil. Uhum. Não é essa a pretensão, mas é alimentar essas vozes. Então, assim, é um livro que veio numa boa hora, apesar do momento muito difícil para todos no país, mas como a gente conseguiu essa verba, veio uma verba federal, né? O livro foi contemplado pela Aldir Blanc, então a partir dessa verba a gente fez um livro de qualidade mesmo, com folha que é mais caro, que tem fotografia, então o material você vê que é uma qualidade diferente, não que os outros a gente vá diminuir ou melhorar a qualidade, mas enfim, a gente conseguiu, tanto que um preço que a gente cobra é simbólico, é um livro que é mais caro do que o que a gente está cobrando, mas a ideia pelas vendas é manter e lançar novos nomes. Agora, fala uma coisa, né? Você acabou de falar que houve o incentivo da Lei Aldir Blanc, né? Isso no meio dessa pandemia. Então, isso fez a diferença para que vocês conseguissem efetivamente colocar a Ctrl+V em prática e também publicar o livro, quer dizer, todo esse caos cultural que também foi gerado por conta da pandemia, no final das contas resultou no livro. Sim, a Ctrl+V nasceu na pandemia, né? E, inclusive, todas as nossas reuniões até hoje foram muitas, todas foram online. A gente tinha, na época do projeto, a pretensão de fazer um sarau de lançamento presencial, que ia ocorrer, se eu não me engano, em maio, só que não deu, né? Então,
Então a gente segue em reuniões online e, embora todo mundo se conheça, né? O coletivo, todo mundo já tinha nessas teias de Guarulhos, nessas andanças, todo mundo já tinha se encontrado, muitos já tinham feito projetos paralelos ou projetos juntos, mas a Ctrl+V em si, desde o lançamento anterior, né, que a gente lançou o livro do poeta Tiago Loreto, que já estava caminhado, e aí teve o sarau online, em seguida a gente vem com a Rebelião, então tudo online, tudo ainda dentro desse momento caótico que a gente está vivendo. Assim. A gente já está se encaminhando para o final da entrevista, eu só queria que você contasse para o telespectador, o internauta que está acompanhando a gente, como que ele pode encontrar esses dois livros, tanto o seu livro, né, que é o Desejos Emoldurados com Selvageria e Vinho, e também Rebelião Maromomui. O Desejo, por enquanto, ele teria que entrar em contato comigo, mas a gente está terminando o site da editora, então logo vai estar no ar o site da Ctrl+V e aí vai ser possível comprá-lo. Por hora, até mesmo com todo esse movimento virtual, né, como a gente estava anteriormente, a editora é totalmente virtual, então a gente está muito forte nas nossas redes, principalmente no Instagram. Então, todo contato com a equipe, venda ou qualquer coisa, até mesmo intenções, às vezes as pessoas também querem publicar, então a gente não está ainda aberto para nenhum projeto novo, a gente está se concentrando nesse, mas se a pessoa quiser já ir conversando com a gente, flertando, tudo pela página da Ctrl+V no Instagram ou no Facebook também, né? Porque o Facebook o pessoal não tem usado muito, né? Mas a gente está lá também. Legal, então, obrigada pela entrevista e eu agradeço também a audiência que o pessoal que está aqui de casa, né, está acompanhando, o pessoal que está assistindo, obrigada e até o próximo ponto de vista.